Oi, pessoal. Hoje eu trouxe para vocês um assunto. A gente vai conversar sobre cuidados paliativos. E aí eu fui pesquisar se tinha algum estudo interessante para falar dos efeitos da nutrição, né, em cuidados paliativos. E aí eu achei esse ensaio controlado randomizado que sempre acende uma luzinha assim para a gente pensar. É um estudo, um ensaio bem delineado, né, randomizado, tem um grupo controle. Então, talvez as conclusões ou que o autor hipotetizou e conseguiu provar podem ser aplicados, né, com evidência considerada na nossa prática clínica. Porque às vezes é mais difícil a gente encontrar estudo em cuidados paliativos voltados, né, ou bem desenhados, ou que fale do papel da nutrição nesse sentido. Então, uma publicação de 2018 do Clinical Nutrition, e eu tentei focar aqui alguns pontos que eu considerei bem importantes. O estudo, o ensaio é bem grande, ele traz todo detalhado a parte metodológica, como um bom ensaio controlado ou randomizado, mas eu destaquei alguns pontos aqui para a gente olhar. Então, por exemplo, de premissa, o que a gente pode considerar para começar a discutir isso, né? Os autores colocam a questão que a perda de peso e, eventualmente, uma caquexia presente, elas estão associadas a melhor resposta, a menor resposta, né, menor tolerância ao tratamento oncológico. Também tem relação com mais altas taxas de admissão, complicações e maior tempo de permanência hospitalar. Então, são desfechos que normalmente têm relação com a perda de peso e talvez com a caquexia, alguns estudos. O que é importante, então? Além disso, pensando, então, que a gente tem esse cenário, o aconselhamento nutricional, ele aumenta de forma considerável, e isso é mostrado já em alguns estudos, aumenta a ingestão de proteínas, e o exercício físico, ele parece promissor para tentar melhorar ou estimular aquele metabolismo anabólico, né? E assim melhorar o estado funcional do nosso paciente. Então, a gente tem, de um lado, uma relação, né, uma associação com alguns desfechos que são importantes também em gestão hospitalar, que a gente considera bastante plausíveis de serem avaliados, e a gente também tem, por outro lado, o que hoje já se sabe sobre um tratamento. Então, vamos considerar dos dois pontos, tanto o aconselhamento nutricional quanto o incentivo à prática de exercício físico. Sempre a questão do aconselhamento é voltada para o aumento da ingestão calórica e principalmente proteica. Então, os autores questionam, será que esse combo, né, de nutrição e atividade física, que a gente já bem conhece e que vem sendo, né, já tinha muito estudo e agora também vem sendo bastante explorado nessa questão multimodal de tratamento, será que quando eu falo em pacientes com câncer, né, incurável, que estão em tratamento que não seja, então, com essa intenção curativa, em cuidados paliativos, focados aqui em câncer do trato gastrointestinal e câncer de pulmão, será que nutrição mais atividade física melhorariam, então, o estado nutricional, a performance física e, quem sabe, né, até como consequência, a qualidade de vida desses pacientes? Então, essas são as premissas que os autores levantaram para trazer aqui nesse ensaio. Então, como métodos e o grupo de estudo, eles dividiram, então, aqui vocês estão vendo o grupo intervenção, foram 3 meses de um programa de nutrição e exercício físico, e o grupo controle, que foi o que eles chamaram de 3 meses de um cuidado padrão. Então, os pacientes eram orientados a manter o que eles já vinham fazendo, hábito de vida diário, sem alterar muito a atividade física, então eles não recebiam nenhum incentivo nesse sentido. Podiam passar com o nutricionista? Podiam, se o médico encaminhasse, o oncologista responsável encaminhasse para o nutricionista, porque concluí que precisava-se de um acompanhamento nutricional mais de perto. Se não, não havia nenhum incentivo nesse caso. O grupo intervenção, então, é que recebia um programa de exercícios mais atividade física, que é a hipótese dos autores. Então, foi feito em um único centro, na Suíça. Os pacientes selecionados tinham que ter COG menor ou igual a 2, a expectativa de vida maior que 6 meses, eles não podiam estar em uso dienteral ou parenteral, nenhum dos pacientes incluídos no estudo, eles não podiam ter metástase
cerebral ou metástase sintomática, não poderiam apresentar nem ilho, né, o que atrapalharia a questão da ingestão alimentar, ou metástase óssea que fosse sintomática, aqui eu já tinha colocado o ilho e a questão da qualidade de vida foi avaliada, eu trouxe aqui porque é legal que tem muitas ferramentas de qualidade de vida, mas essa especialmente é bastante utilizada em estudos em oncologia porque é validada para esse público de pacientes oncológicos no geral. A gente sabe que existem algumas ferramentas para avaliar a qualidade física em cuidados paliativos, mas nesse caso os autores usaram essa ferramenta no geral validada para oncologia, que é composta de 30 questões que abordam a qualidade de vida global e alguns subgrupos. Então, o que era esse programa de intervenção? Foram 3 sessões de aconselhamento nutricional, em que o profissional nutricionista falava sobre o enriquecimento de alimentos, sobre o uso de snacks, né, os lanches assim, nos intervalos de alta densidade calórica e proteica, falavam sobre terapia nutricional oral, com complementos nutricionais industrializados que variavam de 18 a 20 gramas de proteína por unidade apresentada, e que o que eu achei interessante é que quem ofertava esse complemento era o fisioterapeuta após o treino físico, que estava dentro desse programa, a gente vai falar daqui a pouquinho. Qual que era o objetivo desse aconselhamento nutricional? Era sempre alcançar 1,2 gramas de proteína por quilo de peso do paciente por dia. O programa de atividade física, ele consistia em atividades em grupo, 2 vezes por semana, dentro ali das dependências, né, do hospital. E cada treino nesse programa era mais ou menos 1 hora e consistia sempre em um aquecimento inicial, um exercício de força e também de equilíbrio. Então, as avaliações elas foram feitas, né, no baseline, o momento inicial, após 6 semanas, e após 3 meses. E depois disso, ainda os autores avaliam isso nesses 3 momentos, eram quando existia a intervenção, por exemplo, nutricional. Mas depois que terminou o estudo, esse programa, depois de 3 meses, eles também avaliaram, que foi aqui 3 meses depois do término da intervenção. Como resultados, eles apresentam, né, o fluxograma de desenho do estudo, de inclusão, né, dos pacientes. Então, eles começaram com um grupo de 29 na intervenção e 29 pacientes no controle, quando iniciou. Quando iniciou o estudo para a intervenção, no caso, né, o grupo intervenção, mas quando deu-se início ao programa desenhado, aqui um paciente desistiu, virou 28, e aqui no grupo controle, no braço controle, 2 desistiram e 5 foram a óbito. Durante aquele acompanhamento dos 3 momentos, né, dos 3 meses, que é o chamado segmento, no grupo intervenção, ainda se perderam 4 pacientes que foram a óbito. Então, no final, eles fizeram depois aquela análise de intenção de tratar para entender, né, os dados que tinham desses que se perderam, que foram a óbito, mas no final tinham 24 pacientes no grupo de intervenção e 20 no grupo controle, porque também nessa fase 2 pacientes se perderam, né, um na verdade desistiu e um foi a óbito. Então, o que os autores encontraram? Com relação à idade, só para vocês conhecerem, eram pacientes com idade média de 63 anos. A idade foi o único das características sociodemográficas iniciais que foi diferente entre os grupos. Aqui eu trouxe para vocês conhecerem, foi 64 anos no grupo intervenção e 62 anos no grupo controle. As demais variáveis não tiveram diferença no início do estudo, né? Variáveis que poderiam impactar nos desfechos. Que eles viram? Que teve 75% de adesão ao treinamento físico e, exceto 2 pacientes, todos os demais do grupo intervenção, do braço intervenção, eles tomaram pelo menos metade do complemento proteico. Lembra que eu disse que eram de 18 a 20 gramas por unidade. Então, os complementos eram ofertados após o treino e aí quase todos tomaram mais da metade, ou ao menos, né, a metade dos complementos ofertados. Somente 3 pacientes não atingiram os objetivos das sessões de aconselhamento nutricional e 5 pacientes do grupo controle receberam suporte nutricional.
Ou seja, o médico deve ter encaminhado para o nutricionista, né, porque sentiu essa necessidade, e aí 5 do braço controle, eles podem não ter recebido atividade física, né, o treino, mas eles receberam algum suporte nutricional. Então, aqui, só para destacar que pode ser um ponto de atenção em estudos como esse aqui que a gente está avaliando. E aí os resultados. Então, após 3 meses, onde terminou aquele programa de intervenção, o que eles viram? Que teve um aumento de 4,5 pontos na qualidade de vida global, naquele score geral do QLQ-C30, que é o questionário de qualidade de vida. Esse aumento aconteceu no grupo intervenção e aumento de 2,7 pontos no grupo controle, né? Então, a diferença aqui foi pequena, mas eles trouxeram como um diferencial. Náuseas e vômitos, que é um subgrupo avaliado dentro de sintomas, no questionário de qualidade de vida, ele também teve uma diferença, ele impactou menos. Então, quando eles foram falar quanto isso avalia, quanto isso interfere na sua qualidade de vida, a nota, né, que vamos chamar de nota que o grupo intervenção deu, foi menor do que o grupo controle. Então, talvez náusea e vômitos impactou de forma menor no grupo intervenção. E as outras variáveis, todas que eles definiram como variáveis de desfecho, né, secundário, primário, o primário foi a mudança na qualidade de vida, que vocês viram aqui os pontos, mas as outras variáveis não apresentaram diferença significativa entre os grupos, apenas essas aqui que eu trouxe para vocês. Então, não teve diferença, mas eu achei legal apontar aqui para vocês o gráfico de ganho de peso nos dois grupos. Então, aqui a legenda, o grupo controle é o mais clarinho e o grupo intervenção é o mais escurinho, o cinza mais escuro. Então, vocês veem que quando fez o programa, né, naqueles 3 meses, os dois grupos ganharam peso. Não teve diferença estatística significativa, a gente olha aqui pelo desvio, né? Mas os dois ganharam. E o mais legal, depois de 3 meses do final, ou seja, 6 meses depois do início do estudo, onde eles já não recebiam um suplemento, né, que é dentro desse estudo, no caso, não recebiam aquele programa de exercício físico, o peso continuou aumentando. Não houve diferença, mas achei legal para a gente conhecer esse gráfico. O que os autores trazem bastante, porque eles tinham muita expectativa, mesmo porque era um estudo bem desenhado, controlado, de mostrar diferenças principalmente em qualidade de vida, né? Ou mudança do estado nutricional, que também eles não viram, eles avaliaram a triagem, NRS 2002, eles não viram diferença, mas o que eles trazem bastante é que talvez o tamanho amostral pequeno é que foi o responsável pelo baixo poder estatístico do estudo. E então isso pode ter limitado conclusões mais promissoras nesse sentido. O consumo de proteína, que dentre as variáveis foi uma que teve diferença significativamente, né, de forma estatisticamente significativa, nos grupos. Então, o consumo foi diferente entre os dois grupos, vocês podem ver, né, aqui após 3 meses, aqui não. Os dois grupos, depois da intervenção, eles acabaram consumindo menos. Então, é um pouco diferente aqui do peso, mas a gente pode pensar que o peso tem a relação, às vezes com edema, com acúmulo de líquido, né? Isso pode aqui sinalizar um aumento falso, mas na questão da proteína e da ingestão, a gente conseguiu ver, os autores mostraram que teve diferença significativa para o grupo que não teve nenhuma intervenção e um aumento importante aqui no consumo de proteína para aqueles pacientes onde houve a oferta do complemento, onde existiu o aconselhamento nutricional explicando a importância da gestão de uma quantidade de proteína razoável, tentando atingir aquele 1,2 gramas por quilo de peso, que é uma das referências aí mínimas que a gente acaba usando em oncologia. E o que os autores concluem? Né? Primeiro de tudo, aqui eu trago em destaque essa heterogeneidade da amostra, o número pequeno amostral que eles trouxeram, né? Às vezes essa diferença em quem já fez um tipo de tratamento e quem não fez, isso pode ter contribuído por não conseguir provar os resultados.
às vezes a gente fala, poxa, eu li isso aqui, de nada adiantou esse estudo. Não, é legal que se publiquem estudos também mostrando as dificuldades, até de desenhos como esse, o que pode fazer para ser melhorado, mas que muitas vezes, por poder estatístico, por número de amostra, a gente não consegue mostrar mesmo, evidenciar de forma estatística. Então, eles não encontraram alteração na qualidade de vida em função da intervenção, mesmo eu mostrando aqueles pontos que foram um pouco maiores no grupo de intervenção, não houve uma diferença importante. Houve aumento, sim, do consumo de proteína, então isso é legal, pensando que o aconselhamento nutricional, mesmo para pacientes com câncer avançado, pode ser efetivo no que tange ao aumento do consumo de proteína. A náusea e vômito foram sintomas que estavam diminuídos no grupo de intervenção. Provavelmente pode ser uma ação conjunta, sim, do exercício e dessa intervenção nutricional, do próprio aconselhamento. E a adesão aos exercícios, mesmo no grupo de pacientes, então, que tem uma doença incurável, porque às vezes a gente pensar para aquele paciente com um câncer avançado, que não está sob o tratamento, é melhor ele ficar quieto. Não, então, mesmo nesse grupo de pacientes em cuidados paliativos, e que também é bem... O que a ESPEN, agora no último consenso, também traz isso bastante, que deve ser incentivado a prática de atividade física, mesmo no grupo de pacientes em cuidados paliativos. Isso, nesse estudo, eles mostraram que foi uma adesão muito boa. Então, mesmo num câncer incurável e às vezes num estágio mais avançado, os pacientes se adequam ou se adaptaram muito bem ao incentivo à prática de atividade física. E aí, o que eu trago para a gente pensar? Então, alguns estudos, eles até mostram diferença nesses tratamentos multimodais, principalmente mudança de peso, né? Por quê? Porque quando eles falam de multimodais, acabam que eles usam o combo nutrição e atividade física, mas às vezes associado a um anti-inflamatório. Então, ou um medicamento anti-inflamatório, que tem bastante relação, né, de efeito positivo, ou mesmo, por exemplo, o uso de um ômega 3 dentro de um complemento. Também pode mostrar uma relação reduzida ali daquele processo inflamatório. Mas o complemento usado nesse estudo, nesse ensaio, não continha ômega 3. Então, será que tentar minimizar um pouco esse processo inflamatório, que é característico de uma fase ainda muito avançada da doença, será que poderia ter um efeito no peso, como alguns autores mostraram, e que nesse, mesmo eu trazendo aquele gráfico para vocês, a gente não encontrou diferença significativa. Então, é um ponto a se considerar. Mesmo assim, ainda existem estudos que não mostram evidência em ganho de massa muscular, porque a gente tem que lembrar sempre que ganhar peso não é ganhar massa, e que a maioria do que a gente fala de aspecto positivo, quando incentiva esse ganho de peso, é nessa questão da relação da massa muscular e alguns desfechos positivos em oncologia. E ainda continua sendo um desafio para a gente medir massa muscular na rotina, né, do nutricionista no paciente oncológico. Então, a gente precisa também considerar esse grupo estudado, o grupo de cuidados paliativos, aqui nesse caso em doença avançada, o seu efeito catabólico, provocado pelo próprio tumor em estágio mais avançado, também pode ser o responsável por não ter nenhum ganho nesse tratamento multimodal. Então, eles até destacam assim, os pacientes com caquexia, eles não foram excluídos, muito provavelmente porque grande parte até deveria ter caquexia, né, em função desse perfil. E aí, será que por isso, né, por ser um paciente com caquexia, esse estado catabólico altamente inflamatório que a gente conhece pode ter mascarado ou pode ter impedido os resultados que os autores hipotetizaram lá no início, nas premissas que eu trouxe para vocês. De qualquer forma, acho que a mensagem principal que fica aqui, que é a motivação para a prática de exercício e a oferta de um suplemento, principalmente proteico, pode ter sido grande diferencial quando se fala em aumento, né, do consumo mesmo de proteínas e até essa questão de adesão ao treino físico, de melhora de alguns sintomas. Então, foi bem legal e o estudo é bem completo. Eu gostei bastante, apesar dos resultados, às vezes, a gente achar que não são tão motivadores.